Olá, meus queridos alunos, paz e bem. Eu sou Elizabeth Lima e a nossa aula de hoje é da língua portuguesa, tá? Então aqui nós iremos hoje, tá, conhecer um pouco sobre o gênero textual relato de viagem. E está na página 58 até a página 61. Então presta atenção, tá? Que a gente vai conhecer um pouco sobre esse gênero textual, tá? Então, na aula passada, nós vimos um texto que falava justamente do relato de uma viagem, não é? Sobre o circo, aquela viagem que o circo fez. E a gente pôde observar que o narrador, ele relatou tudo o que aconteceu na viagem, tá? Então, é justamente sobre esse texto que vai orientar e ajudar o entendimento sobre esse gênero textual. Então, aqui tem estudo do gênero textual, relato de viagem. É interessante que vocês respondam essas atividades para que você possa compreender melhor, tá? Então, aqui, o narrador do texto, Uma Viagem para Sempre, ele é narrador e personagem. Ele narrou, ele contou a história, mas também ele é um personagem, tá, da história. A gente já, inclusive, nós já estudamos que existem, né, narrativas que o narrador ele apenas conta a história, mas também há o narrador que é personagem, que foi o caso do texto que a gente leu anteriormente. Pois ele narra e também ele participa dos fatos narrados. Essa afirmação está certa ou errada? Segundo quesito, retorne ao texto e retire um trecho que comprove a alternativa que você marcou na questão anterior. Então, gente, vocês vão ter que ler novamente o texto, tá bom? E vão justificar a sua resposta do primeiro quesito, retirando justamente o trecho do texto que mostra que esse narrador é personagem ou não é personagem, tá certo? No terceiro quesito, vocês vão ver o seguinte: os verbos do texto. Por isso que é necessário que você leia novamente o texto, para que você agora observe atentamente o tempo verbal. Qual é o tempo que o verbo está sendo mostrado no texto? Então, os verbos do texto, eles aparecem frequentemente no passado, pois o texto relata o que aconteceu, ou no presente, pois o texto relata o que está acontecendo. Então, releiam e observem essa parte sobre verbos. No quarto quesito tem assim: observe os destaques no trecho retirado do texto. Então, aqui tem um pequeno trecho do texto que foi lido. E depois marque o correto. Aquela foi a primeira viagem que fiz com o circo. Os verbos destacados no trecho do texto confirmam a alternativa que você marcou na questão 3, sim ou não. Quinto quesito. No texto, gente, o narrador ele revela impressões sobre o que ele vê e sente na visita à cidade. Se sim ou se não, você vai explicar sua resposta. Vai estar sim ou não e vai explicar sua resposta, tá? Agora a gente vai ver o que realmente é esse gênero textual relato de viagem. O texto Uma Viagem para Sempre, que você acabou de ler, é do tipo narrativo, porque alguém está contando, alguém está narrando a história, tá? No qual, minha gente, o narrador ele faz um relato sobre a viagem que fez a São Paulo, tá? Então, um relato, portanto, de viagem. Então, se eu estou relatando algo e é sobre uma viagem, é um relato de viagem. Eu estou contando
contando, eu estou narrando, tá? O que aconteceu na viagem. Então, é um texto narrativo, tá? Tem um narrador. E esse narrador, ele está relatando, relatar, narrar, contar, tá? A história de quê? Da viagem que ele fez. Então, o gênero textual é relato de viagem, porque é um texto que vai nos dar informação sobre a viagem que foi realizada. Relato de viagem, tá? Então, é tudo que aconteceu numa viagem. Pode ser qualquer viagem. Até para uma cidade vizinha nossa, pode-se fazer um relato de viagem. Desde o momento que preparou a viagem, né? Os preparativos e tudo o que ocorreu na viagem. Faz parte do gênero textual relato de viagem. Beleza? O narrador personagem narra e também participa do que está sendo narrado. Isso, minha gente, nós já estudamos. Lá quando a gente estudou texto narrativo, que a gente viu que há, tá, o narrador observador e o narrador personagem. Aqui, o narrador é o narrador personagem, porque ele também participa, tá, da história. E ele participa do que está sendo narrado. Ele descreve e expressa sem impressões a respeito do que vê nos lugares visitados. Então, a gente viu, vocês vão ler novamente o texto, tá? Para que vocês possam realmente observar mais atentamente agora sobre o gênero textual relato de viagem, ok? Agora, na página 59, nós iremos para a atividade. Aqui tem 3 imagens e no primeiro quesito diz o seguinte: descreva as imagens dos 3 lugares de São Paulo que foram citados no texto, com base em cada foto. Então, por isso, mais uma vez, eu afirmo que é importante a releitura do texto para que você tenha mais facilidade para responder às atividades, tá? Então, o edifício Copan, aí tem Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e a Avenida Paulista. Então, são 3 lugares de São Paulo que foram citados lá no texto. Aí você vai descrever, porque lá no texto está descrevendo esses lugares, tá? Aí você vai descrever aqui também no seu livro, no primeiro quesito. Aí no segundo quesito, presta atenção. Agora você vai desenhar um lugar que foi um lugar inesquecível para você. Não é aqui de São Paulo, não. Agora é cada um de você vai lembrar de um lugar inesquecível que você não vai esquecer jamais, tá? E você vai desenhar esse lugar aqui, nessa parte, e onde tem a linha, você vai descrever o lugar, né? Esse lugar que você já foi e que você acredita que não vai esquecer jamais. E você vai descrever sobre esse lugar que para você é inesquecível, ok? Vamos agora para a página 60. É hora de escrever. Agora a gente vai treinar um pouquinho sobre esse gênero textual, relato de viagem. Então, agora é a sua vez de fazer um relato de viagem. Vocês irão fazer no seu caderno, tá? Para isso, lembre-se de uma viagem que você tenha feito, tá? Para qualquer lugar. Até para uma cidade aqui vizinha. Lembre-se de uma viagem que você tenha feito. Não é importante que a viagem tenha sido para um lugar longe ou para um lugar perto de onde você mora. Pode ser, por exemplo, uma cidade que fica aqui ao lado da sua cidade. O importante é que você faça um bom relato sobre os lugares que você viu.
vocês vão ler o texto novamente e vão ver como foi que foi relatada a viagem. Então, com base no texto lido, que é um relato de viagem, vocês irão fazer um relato de uma viagem que você realizou, tá? Você também vai ilustrar o seu texto, vai fazer um desenho no seu texto. Você pode criar desenhos sobre a viagem relatada ou fazer uma colagem, tá? De cópias de fotos. Siga as etapas de produção textual e boa viagem pela escrita. Você vai escolher qual é a viagem que você vai relatar. Você pode começar contando desde os preparativos da viagem, o que você e a sua família, por exemplo, fizeram antes da partida e o que você sentia. Importante, anote os lugares que você vai apontar no seu texto, o que mais lhe chama a atenção sobre os lugares escolhidos. Escreva o texto na ordem que os fatos aconteceram. Lembra lá no texto que tem o número 1, número 2, número 3, de acordo com o que foi acontecendo, tá? Então, você vai escrever no seu caderninho o rascunho. Depois que você escrever tudinho, você vai ler atentamente e vai reescrever e ver o que é que está faltando. Que o momento da reescrita é o momento que você relê e vai ver o que faltou ou o que está, né, escrito, por exemplo, alguma palavrinha errada. Que é a parte da avaliação. Avaliação. O texto que você leu é escrito como o narrador personagem. Lembre que você está relatando uma viagem. E um dos elementos do relato da viagem é o narrador personagem. Você está narrando uma viagem que você fez. Por isso que você é narrador e é personagem, tá? Você escreveu sobre os lugares que viu na imagem da viagem? Você escreveu o texto de acordo com a ordem em que os fatos aconteceram? Presta atenção nos verbos. Se foi uma viagem que você realizou, os verbos terão que aparecer no passado, tá? E vão reescrever, porque vocês primeiro vão fazer a escrita, depois vão ler e vão reescrever, tá? E para finalizar, gente, nós temos na página 61 uma atividade. Você vai observar a reprodução da obra O Circo da pintora Djanira. Nela, podemos encontrar diversos elementos que fazem parte do ambiente do circo, tá? E aqui embaixo, vocês irão escrever nas linhas daqui da página 61 o que foi que você viu nessa obra. Quais elementos que apareceram na cena, quais cores. Descreva também qual foi a impressão que você teve dessa pintura. Lhe causou que impressão? Tá bom? Então, agora, não esqueça de reler o texto, fazer as atividades e amanhã tia disponibiliza o gabarito de correção. Tá certo? Então, agora, vai todo mundo pegar seu estojinho e fazer a atividade, tá? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima aula, tá? E faz com bastante atenção, tá, gente? Tchau, tchau.